Mas eu tenho outra assimetria, a tecnologia. O nosso padrão de consumo idealizado exige inconscientemente o último estágio de domínio tecnológico. E a tecnologia não é um domínio global. Crescentemente, não é decrescentemente, crescentemente a tecnologia sensível que importa é dramaticamente um domínio nacional. Vou dar um exemplo prático para vocês, para a gente sair da retórica, para a gente pensar com a nossa própria cabeça. Nós somos um de 8 países no mundo que sabe montar um avião, a Embraer. Pois outro dia, na Venezuela, ainda quando o Chaves era vivo, resolveu encomendar 16 supertucanos do Brasil. As ações da Embraer subiram 32%. A Embraer fez um edital para contratar mais 600 garotos nossos, ultra bem formados, pagando salários competitivos internacionalmente. E a notícia saiu no Wall Street Journal, um rodapézinho. Tem paciência aí. Se botar a gente para frente, vai bater boca lá fora na coisa. Eu estou gostando do auditório, tem paciência um pouquinho. Na verdade, acabei de receber a notícia de que o Pode técnico aí nos autorizou a esticar então vamos mais até meia de hora. manhã aqui hoje, quem quiser ficar discutindo. Então aí, vamos lá. Saiu a notícia da encomenda da Venezuela, e não precisa o governo se meter não, porque os americanos estão se sofisticando. Como eles têm a maior encomenda a pretexto de defesa e a maior encomenda a pretexto aeroespacial, não precisa ter lei. Ele diz para a firma lá, ó, essa aviônica aqui, você tem que ter a faculdade de embargo se ela for transferida a terceiros mercados inconvenientes a nós. Não está na lei nenhuma. Eles não iam topar botar numa lei para a gente entrar na OMC, para a gente brigar na ONU, para não sei o que e tal. Simplesmente a firma que vende aquele negocinho de aviônica, que com ele o avião voa. Sem ele, eu tenho repetido, o avião serve para amarrar jumento, pendurar paletó, né? Pois bem, a firmazinha lá embargou a venda à Venezuela e nós perdemos uma encomenda de 3 bilhões de dólares. Demitimos 700 garotos e as ações despencaram 40%. Ô vida dura, companheiro. Tecnologia. O Brasil está 3 gerações defasado em relação à ponta mundial e os Estados Unidos, que são o protagonismo global, só é assim porque o Estado Nacional norte-americano lidera para sempre, desde o pós-guerra, a evolução e a inovação tecnológica com dinheiro público, a partir de compras governamentais a pretexto de defesa, ou a pretexto da encomenda aeroespacial, ou do complexo industrial da saúde. Simples assim. Should we start again? We missed that. Não, eu só estou dizendo que foi importante
está aqui porque esse acordo com a Suécia tem uma característica para além da ponta do... Muito prazer, muito agradecido. I'm very honored to be here. This agreement that we have celebrated with Sweden is just the tip of the iceberg of da compra dos caças Gripen. Of the purchases that Brazil made of the airplanes, the Gripen airplanes. Gripen. O importante desse acordo é a expressiva e único gesto que a Suécia faz em direção ao Brasil de confiança, porque está embarcado aí a transferência de tecnologia e o treinamento de engenheiros brasileiros nessa sofisticada tecnologia que eles desenvolveram. The most important thing in this agreement or in this negotiation is that the technology and the transfer. Actually, it's the trust. And the trust that is built in this negotiation that Sweden and Brazil have demonstrated towards each other. Mais a Suécia em relação a nós que eu quero destacar mesmo. And I want just to highlight more Sweden towards Brazil. Porque é uma tecnologia muito sofisticada. Because it's a very sophisticated technology. A qual o Brasil não teria nenhum acesso se não fosse to which Brazil would have no access. Se não fosse o gesto de confiança da Suécia. If it wasn't for the gest of trust from the Swedish. Então eu queria agradecer a essa oportunidade, renovar, né, o nosso respeito, nossa vontade de aprofundar essas relações. So I think this opportunity to renew this trust and this gathering together. And from now on, I'll try to answer your questions. Te lembrou alguém, o Madu? O Joel Santana, claro, ele fez o curso igualzinho. Então peraí, tem o vídeo do Joel, é igualzinho mesmo, Reginaldo? Tá fácil. Coloca aí só pra gente ver. É sacanagem. Que saudade. Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Igualzinho, quem falou melhor, Madu? Não, a pronúncia, você vê que o Ciro Gomes tem uma coisa mais britânica, né? Tem uma clareza mais britânica, deve ter estudado ou em Cambridge ou em Oxford. O Joel Santana é uma coisa, ele é um inglês mais africano, né? Lá da África do Sul. Mas, pô, Shakespeare deve estar vibrando na tumba, né? É a glória. Vera. Patrick, eu tenho que agradecer ao Tibor, coordenador do Jornal da Manhã, porque o meu tema da comentário hoje de manhã era o Ciro Gomes, as andanças dele, a tentativa dele de se afastar do PT. E eu só tinha lido a transcrição, já em português completo, desta fala dele lá sobre o indulto do Lula. Eu não tinha visto esse maravilhoso vídeo até o Tibor perguntar se eu queria que colocasse no meu comentário, e enriqueceu fartamente o comentário, é maravilhoso e mostra que qualquer tentativa de tornar o Ciro Gomes uma pessoa zen, em português, em inglês, em sueco, em qual língua seja, vai resultar em nada, porque ele é uma força da natureza, ele se atropela, ele passa por cima da própria estratégia, fala palavrão, deixa a menina lá, a tradutora, em maus lençóis, ela estava assustada, umas horas ele interrompia ela, o vídeo é longo, depois eu recomendo que todo mundo veja inteiro. Ele interrompe ela quando ela está traduzindo e aí ele mesmo fala. É uma maravilha, é o Ciro Gomes sendo ele mesmo. Carlos Andreasa. Você sabe que eu tenho uma implicância com homens públicos brasileiros. O sujeito é um candidato à presidência da República, que faz uma viagem internacional e tem protocolos ali, tinha representantes de núcleos, comissões, conferências, câmaras de comércio, e que vai para o país, seja qual for, para falar uma língua estrangeira. Sinceramente, não é apego ao português, não.
Eu acho ridículo tanto a indigência do inglês do Ciro Gomes falando para uma plateia que, aliás, era majoritariamente composta por brasileiros e que claramente entendia tudo que ele falava, ou então estavam fingindo, as pessoas riam, gargalhavam, aplaudiam. Estava muito, muito bem compreensível. Acho ridículo essa indigência podendo falar inglês, quanto acho ridículo o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, discursando na Assembleia Nacional na França, falando francês impecável, presidente do Brasil, com todas as condições de falar em seu idioma e ser compreendido. São todos ridículos, cafonas, ridículos. Segundo, os dois pela Força Aérea. Segundo, a Força Aérea Brasileira encontrou a Suécia num momento único da história do capitalismo moderno. Claro. Único. A Suécia é um país mais ou menos do tamanho do Ceará, 10 milhões de habitantes, onde não cabe mais dinheiro e não cabe mais inteligência e sofisticação tecnológica. E eles, então, discutiram no parlamento um posicionamento estratégico que recomendou a eles, com grande consenso, procurar um parceiro estratégico global. Escolheram esse paísinho aqui, que eu amo e você também, verde e amarelo. E boa parte das razões que os fizeram escolher o Brasil como plataforma é uma encomenda da Força Aérea para a renovação do nosso parque de caças. Sim. Que são esses aviões mais agressivos, claro, que parece um folhetim de papel, que patrulha as coisas. Entre outras coisas, para proteger o pré-sal. Para proteger o pré-sal. Então, a Amazônia Azul. Esse avião, o Gripen, é uma outra joia. O que é que toparam fazer os suecos, sem precedente no capitalismo mundial? Sim. Fecharam com o Brasil a transferência do pacote tecnológico sem reserva, 100%. Eu fui lá visitar, fui ver. O senhor foi à Suécia? Eu fui lá à Suécia por causa disso. Quando eu soube, eu fui lá para dizer, aguenta a mão que nós vamos lutar. Né? Porque senão eles vão trocar a gente pela Índia, vão embora. Né? Eu fui lá para dizer isso, olha, eu não sei se vou ganhar a eleição, mas o que eu puder fazer para ajudar o Brasil, eu vou fazer. Fui lá na Saab, visitei, olhei o Gripen, o primeiro Gripen que está sendo montado para nós, me emocionei, tem uma bandeira do Brasil gigante, encontrei os engenheiros brasileiros treinando lá, Paulinho. 300 brasileiros foram treinados com foguete, com propulsão, com microeletrônico, o capacete é conectado com o avião e com o painel, sai tudo aqui duplicado. Isso já está sendo feito no Rio Grande do Sul, porque o compromisso é fazer do Brasil a plataforma global da Saab e do Gripen. Tá pronto. E uma parte vai ser feita aqui em São Bernardo. 36 casos na Saab já estão contratados. 36, o primeiro está sendo feito lá, e 36 já customizados para o Brasil. E na hora que o Brasil vira essa plataforma, imagina de quem que a Argentina vai comprar, de quem que o Chile vai comprar. Os países africanos. De quem que a China vai comprar. Nós entraremos, seremos protagonistas globais em parceria. E voltamos a falar, isso aí é um projeto da Embraer. Isso é da Embraer. Não, esses dois projetos são da Embraer. Que nós vamos entregar a Boeing. Ou seja, na hora que nós estamos indo para beber água, estes canalhas, não há outra palavra. Eu agora recuperei uma gravação do Tancredo Neves usando a palavra canalha. Sim. Derrubando dirigido ao Auro Moura Andrade. Canalhas. Pois bem, esses canalhas estão entregando a Embraer para a Boeing americana. Se eu vou desfazer, ou eles me matam antes da eleição, ou eu desfaço. Outra coisa, ministro, e o programa... Estou aqui no aeroporto de São José dos Campos, que tem a dupla função de aeroporto civil e é o aeroporto de onde saem para teste os aviões da Embraer. A Embraer é a maior empresa mundial de produção de aviões de médio porte. A Embraer desenvolveu dois projetos que são verdadeiros tesouros enriquecedores do Brasil e, mais do que enriquecedores do Brasil, capazes de dar emprego a milhões de pessoas pela verticalização disso, pelas aplicações civis do processo de defesa, o KC-390 e o Caça Gripen. Pois bem, a Embraer está num acordo clandestino sendo entregue para a Boeing norte-americana. Eu já disse e vou repetir, e só eu estou dizendo isso. Bolsonaro, que se diz nacionalista, está apoiando esta entrega da riqueza brasileira ao estrangeiro e o Haddad é calado sobre este assunto o tempo inteiro. Só eu que tenho que aguentar a barra sozinho, mas eu vou repetir. Hoje veio a público uma parte do acordo clandestino. E nesse acordo clandestino fica clara a ideia de que a Embraer simplesmente vai ser extinta com essa absorção pela Boeing,
porque ela apenas terá direito à participação em 20% dos lucros, sem nenhuma influência nas decisões estratégicas. Está na imprensa brasileira. E é preciso que o Brasil também leve isso em consideração. Se o Brasil não tiver tecnologia, se o Brasil não tiver autossuficiência na sua defesa, nós seremos um país que não manda mais no seu próprio nariz. Só um milagre é possível mudar esse caminho de tragédia que ainda vai pesar muito sobre todos nós. Só um caminho, e esse caminho não está na mão dos políticos nesse momento. A política precisa ser feita, mas a política nesse instante precisa desesperadamente que o povo brasileiro, seus trabalhadores, seus sindicatos, suas comunidades, associações e os estudantes, a juventude, ocupem a rua, esquentem o protesto e digam a Brasília: chega!